A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação de hoje se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Jesus na casa de Marta e Maria. E a palavra nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra vem nos dizer, que Jesus ia na casa de Marta e de Maria. E Marta recebeu Jesus em sua casa. Quantas das vezes nós recebemos Jesus em nossas casas, E ficamos como Marta. Às vezes a gente esquece de fazer como Maria. Maria sentava nos pés do Senhor Jesus e ficava ouvindo Jesus. Ela aprendia de Jesus. É o que nós precisamos fazer, Porque a gente vê que quando a gente recebe Jesus, Ele fica aqui. A gente recebe, Ele entra na nossa casa, A nossa casa hoje nós somos a casa de Jesus, não é só dentro da nossa casa física. Nós somos o templo de Deus, a morada de Deus. Então é em nós, Ele vem para dentro de nós. Nós recebemos o Senhor Jesus, Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente precisa dar atenção para Ele. Não que nós não vamos mais trabalhar, não vamos mais fazer os nossos afazeres, nada disso. Mas nós precisamos fazer os nossos afazeres ligada no Senhor, conversando com Ele, alegre, Deu para fazer, deu, não deu, o que não deu, depois a gente faz. O que nós não podemos deixar para depois é estar aos pés do nosso Senhor, Jesus Cristo. É de dar atenção a Ele, é de conversar com Ele. Nós não podemos deixar o Senhor Jesus sozinho, Nós precisamos estar com Ele, porque somos nós que precisamos dEle. Porque a gente vê que quando a gente fica distraída e deixa Ele lá, quietinho, a gente fica atribulada, a gente fica ansiosa, a gente fica fadigada, a gente fica cansada. Que a gente quer dar conta de tudo, de todo mundo, e fica estressado, fica bravo, irritado, com as pessoas que não nos ajudam a fazer aquilo que a gente precisa fazer, ou quer fazer. Então a gente vai até estressado, nervoso até o Senhor Jesus, reclamar com Ele, murmurar. Ao invés da gente ir adorar, Senhor Jesus, obrigado, estou aqui, a gente vai murmurar, reclamar, como Marta fez. Porque aqui a gente vê que ela estava nervosa, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só. Perdão, pessoal. Então, ela estava irritada, nervosa, estressada com os muitos afazeres. Então, que hoje possamos refletir, o que estamos fazendo e deixar, nos organizar para fazer as nossas tarefas, o nosso trabalho com clareza, com responsabilidade, com maturidade, Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas em um dia. Não, tem tempo para tudo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo, para fazer as coisas. Porque aqui também a gente tem uma clara visão que além de Marta estar estressada com muitos afazeres, ela ficou ansiosa, ela ficou cansada, fadigada, estressada, porque isso traz muitas outras coisas, Cansaço, desânimo, irritabilidade, insatisfação, frustração, Quantos de nós hoje não se encontram assim?
como Marta, né? E isso impedia Marta de aproveitar a vida e várias outras coisas. Ela não aproveitava o amor do Senhor Jesus, a companhia do Senhor Jesus que estava ali, meu Deus, é forte demais. Ela não aproveitava a companhia de Maria, porque ela poderia estar ali nos pés do Senhor Jesus junto com Maria. As duas juntas, aprendendo juntas, para depois também compartilhar juntas o que aprendeu, viver juntas o que aprendeu. Meu Deus, como é forte isso, como é tremendo. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós essa tarde, que nós possamos administrar melhor os nossos afazeres, que nós precisamos administrar melhor a nossa vida, né? Para termos tempo para tudo, para fazer os nossos afazeres com alegria, com calma, com tranquilidade. Enquanto nós fazemos os nossos afazeres, nós podemos fazer orando, conversando com o Senhor Jesus, porque uma conversa é uma oração. Está lavando uma vasilha, está lavando uma roupa, varrendo uma casa, lavando um banheiro, seja lá o que for, limpando uma janela. Senhor, obrigada, eu estou aqui cuidando da minha casa, o Senhor me abençoou com a minha casa, o Senhor está aqui junto comigo, vou limpar minha casa porque o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, não é? Eu tenho a minha família, se eu estou limpando, se está sujo porque eu tenho família. Quantas pessoas aí que não têm família, vivem só, né? Oram pedindo a Deus uma família. Quantas mulheres pedem a Deus um marido, pede filhos, pede uma casa e ainda não tem? Quantos homens pedem aí uma esposa, pede filhos, pede uma casa, pede um trabalho e não tem? Quantas mulheres estão aí doentes em hospitais, não é? Querendo cuidar de suas casas e não pode porque está lá no hospital, na cama de um hospital. Então nós temos tudo isso. Nós precisamos ser mais gratos, não é? E aproveitar as nossas tarefas para fazer elas com a companhia do Senhor Jesus e a companhia daqueles que estão ao nosso redor também, né? Porque se tem um filho perto, se tem alguém, né? A gente pode pedir ajuda com amor, com carinho. Fulana, me ajuda a fazer isso assim. Enquanto eu faço isso, você faz aquilo para me ajudar? Depois que nós terminarmos, nós vamos ter tempo para sentar, para tomar um café, para meditar, para a gente orar juntas. Aleluia, arabanda de canta, arabarassurianda, zande canta, arabarasa, Senhor Jesus é maravilhoso. Então que possamos, nesse dia de hoje, refletir, não é? Na nossa vida cotidiana, em todas as áreas, com o Senhor Jesus, com os nossos familiares, com a nossa vida espiritual, porque tudo isso influencia na nossa vida espiritual, porque um acompanha o outro. Não adianta nós querermos focar nos afazeres, né, nas pessoas ao nosso redor e afastar do Senhor Jesus e nem ficar só grudado nele e afastar também das pessoas. É um conjunto inteiro, completo, né? Um é acompanhado do outro. Não é nada separado, é tudo junto, não é? Como os membros do nosso corpo, nós temos braço, mão, pernas, dedos, temos cabeça, tronco, dos pés para a gente andar. Assim é a nossa caminhada com o nosso Jesus. Uma coisa acompanha a outra. Não podemos separar, não tem como separar, né? E quando a gente separa, às vezes, começa a afastar, o Senhor chama a nossa atenção e nos traz para perto novamente, porque Ele nos ama demais, né? E nós precisamos retribuir esse amor ao Senhor Jesus e àqueles que estão à nossa volta, porque família é bênção, família é tesouro do Senhor, né? Porque quando a gente cuida do nosso próximo, daquilo que o Senhor nos deu, a gente agrada ao Senhor. E uma coisa também, né, que chama atenção, assim, nós precisamos ser gratos àquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que a gente tem. Nós não podemos jamais ficar preocupados com aquilo que nós ainda não temos. Nós temos que focar naquilo que nós temos. A palavra fala que aquele que é fiel no pouco, Deus o honrará no muito. Então, se a gente não é grato àquilo que a gente tem, como que Deus vai confiar a gente em coisas maiores, né? Se a gente não cuida da nossa casa pequena,
como é que Ele vai dar uma maior? Se a gente não faz bem o nosso trabalho, como que Ele vai confiar a gente um trabalho maior, vai dar uma empresa na nossa mão, alguma outra coisa? Se a gente não cuida da nossa vida espiritual, meu Deus, de estar nos pés do Senhor, como que o Senhor vai nos dar outras coisas? Como que Ele vai nos usar para entregar uma mensagem para o irmão, para fazer uma oração para o irmão? Como que Ele vai nos dar um cargo ministerial? Nós precisamos ter responsabilidade, né? E a primeira coisa que nós precisamos ter é isso, é maturidade espiritual para ser como Maria. Amém? E antes de eu terminar o vídeo, eu peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem, né? Dê o like aí, dê o joinha, façam os seus comentários, se vocês estão entendendo a palavra, se a palavra falou aos seus corações, né? Se edificou, né? E porque dando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal e dando o joinha aí, né? Cada uma dessas coisas o canal entende que o conteúdo é bom, né? E envia para mais pessoas, porque tem muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas carecendo de ouvir uma palavra do Senhor. Amém? Então eu peço, por favor, que me ajudem aí a compartilhar, a levar a palavra do Senhor, porque muitas pessoas podem ser curadas com uma palavra dessa, podem ter as suas vidas familiares e espiritual transformada através da palavra. Amém? Então, que possamos refletir, né, nessa palavra, agradecer ao Senhor, né, e mudar a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, porque isso também acarreta na nossa saúde, não é? Porque quando estamos muito ansiosos, afadigados, cansados, desanimados, estressados, né? Aí começa a termos ansiedade, depressão, crise de pânico, e isso deixa a gente confuso, a gente começa a ficar confuso, começa a ficar perdido e ficamos afastados do Senhor. Mas Ele, nesse dia de hoje, está nos chamando, Ele está nos convidando a fazer como Maria, a prostrar nos pés dEle e conversar com Ele. Que façamos como Maria, possamos estar aos pés do Senhor, derramando, colocando no altar dEle, nos pés dEle, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nós precisamos mudar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos ajudar, para fazer e transformar a nossa vida. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.